Lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não promova a calúnia de ninguém. Sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quanto da parte de Deus, nosso Senhor, foram manifestada a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de uma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclame categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Evite, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdia, discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira vez, e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesmo está condenada. Amém? Fecha os teus olhos, quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a tua palavra. Senhor, fale conosco nessa noite. Tudo é teu aqui nessa hora, Jesus. Eu te apresento as nossas vidas, eu te apresento cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo pelas redes sociais. E quero te pedir, Senhor, que os corações sejam abertos nessa hora. Que toda mente, Senhor, que está cativa, Senhor, ao reino das trevas, essa mente seja levada cativa à tua obediência. Todos os ouvidos que estão fechados, Pai, que eles sejam abertos agora para ouvir a tua palavra. Que essa palavra venha como uma semente, Senhor, e venha achar uma terra fértil, Pai, para ela germinar. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O Senhor colocou no meu coração esta palavra que está no 5. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu estava aqui orando e o Senhor continuava falando. Ele nos lavou de uma maneira regeneradora e abundante do Espírito Santo. Quando eu cheguei, as meninas estavam cantando aquela música do Espírito Santo. E depois ela cantou Sonda-me. E elas descreveram a minha pregação, porque é justamente o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. O Senhor tem coisas para falar para nós. Quando nós estamos orando aqui de manhã, o Senhor tem falado muito conosco. E uma das coisas que o Senhor ministrou e tem ministrado há muitos dias na igreja, é o que o Senhor deseja, derramar uma chuva diferenciada no nosso meio. Ele deseja derramar no nosso meio um lavar, que não vai só lavar, mas que vai levantar, que vai edificar, que vai nos transformar, que vai nos pôr de pé e que vai nos fazer útil para toda boa obra. E esta é a palavra que o Senhor me deu. Essa epístola, Paulo escreve para Tito. Tito era seu companheiro das missões. Então ele passa e deixa Tito em Creta, na ilha de Creta. E se você começar a ler essa carta, ele fala assim que deixa Tito ali, para que Tito comece a organizar aquela igreja e ponha tudo no lugar. E que Tito, aí ele começa a falar como devem ser as pessoas que vão ser separadas para fazer a obra, os presbíteros, como as mulheres têm que se comportar, como os jovens têm que se comportar, como os casais têm que se comportar. Porque ali era um lugar que as pessoas viviam uma vida irregrada.
E quando o evangelho chega ali, eles recebem e o evangelho entra no coração. Mas a conduta deles não era mudada. Então, Paulo escreve para Tito e ele dá alguns ensinamentos. Ele fala: Tito, você está aí e você pregue a palavra e você comece a exortar. Mas você comece a falar, não só a falar o que está errado, mas falar a maneira certa de fazer. E essa era ali então a função de Tito e ele começou a falar. E nós estamos aqui no final da carta. E no final da carta, Paulo fala para ele que o Senhor nos lavou, nos salvou e nos lavou, que Jesus havia nos salvado, mas também nos lavado com o Espírito Santo, de uma forma abundante. Amém? E o que eu entendo aqui é que muitas daquelas pessoas eram salvas já, mas elas ainda não eram lavadas pelas águas do Espírito. Ela era salva, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas faltava algo mais. Faltava elas deixar o Espírito Santo vir morar dentro delas e elas serem transformadas, como diz a palavra, de glória em glória à imagem de Jesus. E essa então era a função de Tito. Agora eu quero que vocês abrem lá em Êxodo, capítulo 30. Versículo 17. Nós lemos uma passagem no Novo Testamento e o Senhor me levou nessa passagem no Antigo Testamento, para nós entendermos o que o Senhor está querendo falar. Aqui no título da minha Bíblia fala a bacia para a purificação. Então Yahvé orientou Moisés: farás também uma bacia de bronze, com a base igualmente de bronze, para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e encherás de água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morra. E também quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazerem fumegar uma oferenda queimada a Yahvé, lavarão as mãos e os pés. E assim não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para Arão e todos os seus descendentes, de geração após geração. Deus deu para Moisés tudo o que era para ser feito no tabernáculo. Tudo o que era para ser usado, o altar de bronze. E aqui ele fala, o que o Senhor me trouxe foi na bacia de bronze. Essa bacia, olha o que está falando aqui. Ela era colocada entre a tenda do encontro, e o altar. Para o sacerdote entrar no altar, ele teria que passar por essa bacia, lavar as mãos e lavar os pés, no sentido de purificação, para depois ele começar a desenvolver dentro do tabernáculo algum tipo de serviço. Então, se você for estudar aqui mais profundamente essa palavra, tem vários significados. Um dos significados foi que Deus falou para Moisés que a bacia era para ser feita de bronze puro. Uma bacia em cima com algo embaixo, colocando a bacia, né? Como se fosse uma base. Mas ele teria que ser feito de bronze puro. E quando nós vamos estudar sobre bronze, o bronze é um sinal de força, de firmeza, de perseverança e de juízo contra o pecado. E ali naquela bacia era para ser colocada água. Mas aquele bronze que foi feito aquela bacia, ele é um bronze polido. Ele era o mesmo bronze que era usado quando eram feitos os espelhos que as mulheres usavam, para se olharem, para se pentear. O mesmo material que era usado naquela época para fazer o espelho, esse material, Deus mandou fazer a bacia. E dentro dessa bacia, era para se colocar água. Mas se você for estudar porque cada detalhe que Deus manda fazer, existe um porquê. Porque Deus não faz nada vazio. Existe um porquê das coisas que Ele faz. E existe um porquê Ele falou para fazer aquela bacia de uma maneira que quando a pessoa olhava, a imagem dela era refletida. E ela via ela mesma ali. Era um espelho. E isso nos leva a entender o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Aqueles homens que serviam num templo, todos os que fossem entrar, seja para servir à mesa, seja para participar ali de alguma
de algum sacrifício, o que ele fosse fazer, ele tinha que lavar os pés e as mãos. Só que se você for estudar, você vê que Arão e seus filhos, eles já tinham sido feito uma lavagem completa nele. Eles tinham sido feitos lavados, ungidos para aquela obra. Mas a nossa santificação e a nossa purificação, ela é dia após dia. É isso que a palavra quer dizer. Nós já fomos lavados nas águas do Espírito. Quando eu aceitei Jesus, quando eu fui batizada, quando eu me converti, o Espírito Santo veio morar em mim, eu me converti a Cristo e eu fui então salva. Mas a santificação, a minha purificação para me fazer uma obra de Deus, ela é diária. Tanto que quando eu estava preparando aqui, nós lembramos, toda vez que nós vamos no monte, na entrada do monte, o que é que nós fazemos? Paramos ali e fazemos uma confissão, né? Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas palavras, né? Se eu pequei, nos perdoa, que nós vamos entrar na tua presença. Sempre quando nós vamos orar, nós fazemos essa oração. Isso nos leva nesse tempo. Eles tinham que se purificar. Mas olha o que a palavra diz, que se eles não se purificassem, eles morriam. Se eles não lavassem a mão e não fizessem ali uma purificação, a hora que eles entrassem, eles morreriam. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor colocou esse outro versículo aqui no meu coração. 1 Coríntios 11, se você quiser abrir aí. Quando a palavra, essa palavra, ela é muito falada na ceia, né? Muito lida na ceia. Portanto, cada um que quer comer o pão e beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E a palavra diz assim, ó: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então, para você ver isso, Paulo está falando no Novo Testamento em Coríntios para a igreja. E essa parte que eu li de Êxodo, Deus está falando na época de Moisés. O que eu vejo aqui? Que Deus não muda o padrão de santidade exigido. A santidade que Deus exige é desde o começo de tudo. Êxodo estava no começo. O primeiro templo que foi construído, né, a tenda, depois o tabernáculo, no começo da obra de Deus, no começo de tudo, Deus falava, o sacerdote tinha que entrar. Primeiro, olha, o que ele estava olhando? Ele via o rosto dele, para ele ver se ele não estava sujo com sangue, talvez de sacrifício, para ver se ele não estava sujo de sujeira mesmo. Mas o que o Senhor falou para mim é que quando ele olhasse no espelho, se ele estivesse sujo por dentro, ele ia sentir. Quando ele olhasse no espelho, ele olhasse e falasse assim: eu não posso entrar, eu cometi um pecado. Eu não posso entrar, porque eu posso lavar até minhas mãos, eu posso lavar até meus pés, mas o meu coração não está pronto para mim entrar no Santo do Santo, eu não posso entrar. Quando ele olhava, era para isso que servia, quando ele olhava no espelho e refletia ele. Para que ele fizesse dentro dele um levantamento. Dentro dele, o que a palavra está falando aqui, examine-se a si mesmo e participe da ceia. Então, é nós que vamos nos examinar a nós mesmos. Não tinha ninguém na porta falando para a pessoa: hoje você pode entrar, você não pode, você pecou, fica de fora. Não tinha ninguém. Ele tinha que olhar naquela água, lavar as mãos, e ele tinha que saber se ele podia entrar para fazer algo para Deus ou se ele não podia entrar para fazer algo para Deus. Mas ele saberia que se ele entrasse em pecado, ele morreria. E hoje não é diferente. Por que as revelações das igrejas têm vindo o quê? Que tem muitos crentes dormindo. A Letícia pregou isso, foi a primeira palavra que Deus me deu na primeira sexta que nós oramos aqui, em Cântico de Cânticos, que fala assim: eu estava adormecida, mas o meu coração vigiava, eu ouvi a voz do meu Senhor me chamando. A Letícia pregou desperta, desperta, no culto de jovens. Essa semana passada, sexta-feira, a Sandra teve uma revelação de Deus, que Jesus, quando ele chegou naquela menina, ele falou assim: essa menina não está morta, mas ela dorme. E ele pega na mão e levanta.
Então é o mesmo sentido que o Senhor está falando. E quando eu comecei a preparar essa palavra, o Senhor falou, não está diferente, é o mesmo sentido. Muitos de nós, talvez, temos que nos examinar por dentro. Temos que passar por essa bacia da purificação que eles passavam aqui. Antes de querer fazer algo para Deus, antes de querer colocar a mão no arado, antes de querer talvez contaminar aquilo que é santificado. Porque se você for estudar, hoje eu estava estudando, eles não podiam tocar em nada dentro do tabernáculo se eles não lavassem a mão primeiro. Nada. Eles não podiam tocar em nenhum utensílio. Porque às vezes você fica pensando, não, era só quem fosse fazer o sacrifício. Não, era qualquer pessoa, qualquer sacerdote que entrasse ali, que fosse participar, ele não podia participar sem lavar as mãos. Ou seja, ele não podia participar sem se purificar. Hoje nós temos que seguir a mesma coisa. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que nos purificar nós mesmos e depois fazermos uma obra para Deus. Como as meninas cantaram aqui, sonda-me, Senhor, transforma-me, Senhor, e depois usa-me, Senhor. Enche-me, Senhor, transforma-me, Senhor, e depois usa-me, Senhor. Deus não muda a maneira de trabalhar, é igual. Mas o Senhor falou no meu coração, como essa palavra de Tito, que Ele vai derramar abundantemente uma água regeneradora sobre as nossas vidas. Ele quer nos lavar. Ele quer nos lavar de tudo aquilo que nos impede de fazer uma grande obra para Deus. Porque Ele precisa de pessoas para fazer a obra. Ele precisa de pessoas que estejam posicionadas. Ele precisa de pessoas que não sejam rejeitadas por Deus para fazer uma obra. Deus está precisando sim levantar um exército de pessoas, mas é alistada de acordo com o exército dele. É alistada de acordo com a farda que Ele manda usar. É alistada de acordo com a santidade que Ele necessita. Mas eu creio, irmãos, eu creio que isso vai acontecer no nosso ministério. Eu creio, eu sinto o agir de Deus sobre as nossas vidas para nos trazer uma santificação diferente. Não só uma santificação para nós vivermos as nossas vidas diárias, mas uma santificação, uma purificação para nós ganharmos pessoas para Cristo. Pessoas que de repente nós não precisamos nem abrir a boca para pregar uma palavra. A nossa própria vida vai converter pessoas. O que o Senhor quer de nós é como Ele diz nessa palavra aqui. Vamos ver onde eu marquei. Que nós venhamos ser transformados de glória em glória à imagem do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Se você quiser abrir sua Bíblia. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? É isso que o Senhor quer. O Senhor quer nos transformar de glória em glória. Mas vamos lá. Hoje, naquela época, eles faziam o sacrifício dos animais, e ali eles derramavam o sangue dos animais, nós sabemos. E aquele sangue era para aquela pessoa que cometeu aquele pecado, né? Aquele animal substituía aquele pecador. E aquele sangue derramado era para purificação, é para que aquela pessoa fosse perdoada dos pecados. E a água era para purificar. Se nós trouxermos para o dia de hoje, Jesus, Ele cumpre tudo isso na cruz. Jesus, Ele veio como um sacrifício vivo. E quando Jesus morre naquela cruz, nós sabemos que os soldados perfuram o lado dele. E do lado de Jesus saem duas coisas, sangue e água. Sangue para purificar os nossos pecados e água para nos lavar, para nos santificar. Então o que nós precisamos, irmãos, é do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Se você que está assistindo, se você que está aqui, você ainda não se rendeu aos pés do Senhor, você ainda não aceitou de repente Jesus como seu Salvador, você ainda não fez menção de servir ao Senhor, você ainda não passou pela cruz, você ainda não aceitou Jesus, você ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus, eu quero fazer isso que você está assistindo agora, esse pedido para você. Que você aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Que você aceite que o sangue dele derramado na cruz seja para limpar os teus pecados. Seja para purificar, porque nós temos que aceitar.
Jesus veio como esse sacrifício vivo, mas eu e você temos que aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Mas depois que eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, eu batizo nas águas, eu tenho que buscar dia após dia a minha purificação, amém? A minha santificação. E isso nós conseguimos através da palavra de Deus. A água que está nessa bacia, ela representa a palavra. A água, ela representa a palavra de Deus entrando dentro de nós e nos lavando. Nós somos lavados pela água. Essa água é a palavra. Quando eu leio a palavra, quando a palavra ela entra dentro de mim, quando a palavra ela faz morada em mim, quando a palavra ela vive em mim, a palavra ela me transforma. A palavra ela vem com uma força de nos transformar. A palavra ela diz tudo o que eu preciso ser, mas a palavra também diz tudo o que eu posso ser. Quando eu leio a Bíblia, eu descubro tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu descubro que às vezes eu nem estou brilhando ainda a face de Cristo. Ainda às vezes eu não estou do jeito que Deus quer. Mas quando eu leio a Bíblia, eu descubro o que eu posso ser. O que eu posso ser através dessa palavra. O que eu posso ser através do sangue derramado. O que eu posso ser através do Espírito Santo morando dentro de mim. Irmãos, quando alguém abre o coração de uma maneira sem exceções, para o Espírito Santo entrar, e convida ele para entrar, para fazer morada, e abre a porta do coração, e abre, e fala: Espírito Santo, você pode fazer o que você quiser sobre a minha vida. Aquela pessoa, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa, ela vai ser transformada, de glória em glória, até no ponto dela olhar para ela mesma no espelho, e ela ver refletida a imagem de Cristo, sabia? Nós não vamos ver com os olhos naturais, mas nós vamos olhar para nós. E nós vamos sentir que Senhor está dentro de nós. Nós vamos olhar para nós, as pessoas vão olhar para nós e vai sentir. Existe algo diferente na vida dessa pessoa. Os olhos dela brilham diferente, ela sorri diferente, as palavras dela são diferentes, o toque dela é diferente, a maneira dela pensar é diferente, a maneira dela agir é diferente, a maneira dela orar é diferente. Tudo nessa pessoa é diferente, porque agora ela reflete a glória de Deus. E eu vejo que o Senhor quer fazer isso sobre as nossas vidas. Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, assim ganharão o direito da árvore da vida e podem entrar na cidade santa pelas portas. Amém? Amém? Efésios 5:26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Amém? Que você tenha esse anseio pela palavra. A palavra é o que nos liberta. A palavra é que nos mantém de pé. Que você tira no seu tempo, na tua casa, leia a palavra. Cada vez que você lê a Bíblia, muitas pessoas chegam em mim e falam: irmã, eu não entendo a Bíblia. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Pede ajuda aqui, está tendo escolas, né? O Alisson está dando teologia, o Laércio está dando. Tem estudos, tem os pastores. Quantos pastores nós temos dentro da igreja? Você leu alguma coisa, não entendeu, chega e pergunta. Mas não feche a Bíblia e fala assim: não, eu nunca mais vou ler a Bíblia porque eu tentei ler e não entendi. Mas o Espírito Santo, todos os dias, ele quer te chamar para algo. Todos os dias ele quer falar algo com você. E não tem ninguém que não tem capacidade de não entender. Você vai entender, porque o Espírito vai revelar para você. Se você tiver o coração disposto a entender, o Senhor vai mover. Ele vai mover pessoas para te ajudar. Não foi assim que nós vimos a passagem bíblica? O Etíope estava andando e o Senhor mandou uma pessoa lá para explicar, porque ele queria entender. Eu preciso querer entender. Eu preciso querer entender. Eu preciso pegar a minha Bíblia e falar: Senhor, me ensina. Eu quero ser conforme a tua palavra diz. Senhor, eu nasci de novo, eu sou crente, mas eu quero viver de acordo com a tua palavra. Porque a palavra do Senhor vai fazer nós ser transformados à imagem de Cristo. A palavra do Senhor vai fazer refletir em nós a glória do Senhor. Esses dias que nós estávamos orando aqui, o Senhor revelou algo tremendo para nós. Revelou que aquele que busca
orar, aquele que busca na palavra, aquele que busca viver uma vida de santidade, aquele que busca purificação, aquele que busca viver uma vida reta e digna perante Deus, aquele que busca viver uma vida sem máscara, sem máscara, sem máscara, sem nada. A pessoa simplesmente, ela chega nos pés de Cristo e fala: eu sou isso, Jesus. Eu sou assim, 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 sem máscara. Não adianta pôr máscara. Jesus, Ele conhece o som dos nossos corações. Não adianta. Você chega e fala: Senhor, eu tenho dificuldade nisso, isso e isso. O Senhor me ajuda. Quando Deus quiser te ajudar, aceite ser ajudado. Aceite. O Senhor quer te ajudar. Quando você conseguir, sabe o que vai acontecer com você? O Senhor falou conosco hoje, esses dias, ontem, né? Que nós seremos a testemunha viva de Cristo. As pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, ó: viu o que Deus fez na vida dessa pessoa? Vale a pena ser fiel. Nós não vamos nem abrir a boca. As próprias pessoas que passarem perto de nós, que estiverem no nosso ambiente de serviço, aonde, nas nossas famílias, a pessoa vai testemunhar o nosso respeito. Vai falar: viu o que Cristo fez na vida daquela irmã? Ela está transformada. Eu também quero ser cristão, porque eu também quero ser transformado. O nosso testemunho vai converter mais pessoas do que as nossas palavras. É isso que o Senhor espera de nós. Que o nosso testemunho traga mais almas para a igreja do que as palavras que saem da nossa boca. Que o nosso testemunho venha falar mais do que 1000 palavras. O Senhor quer que as pessoas olhem para nós e as pessoas testificam: vale a pena ser amigo do Mestre. Vale a pena ser fiel a Cristo. Vale a pena viver uma vida de santidade. Porque o que Deus fez na vida daquela pessoa, Ele também pode fazer na minha. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Que você peça para que o Espírito Santo venha encher você de uma maneira abundante. E que todas as áreas da sua vida que ainda está seca, que ainda é um deserto, que ainda não foi ainda molhado, não chegou ainda a água do Espírito Santo, a água da palavra, não conseguiu mudar aquela parte da tua vida, que você coloque isso agora em oração. Amém? Cada um sabe a sua necessidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, por esta palavra. Senhor, que as águas do teu Espírito venham passar sobre as nossas vidas, como aquele rio, Senhor, que aonde ele passava, tudo aquilo que não era teu, ele tirava, tudo aquilo que era sujo, ele limpava, Pai. E aquilo, Senhor, que era deserto, se transformava em manancial. Pai, faça isso nas nossas vidas. Nos use, Senhor, da maneira que te agrade. Pai, enche as nossas vidas com a tua água viva, que o teu Espírito Santo venha ter liberdade para nos trabalhar nas nossas vidas, para nos transformar em pessoas melhores, para nos transformar em pessoas que te agradam. Espírito Santo, toma nossas vidas em tuas mãos, faz de nós um instrumento da tua graça, Senhor, que nós venhamos glorificar o teu santo nome, ó Pai, que onde nós passarmos a tua glória venha a aparecer, que aonde nós passarmos nós venhamos refletir a glória do Senhor. Nos transforme, Pai. Nos ajude, Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.